Audie Leon Murphy nasceu em 20 de junho de 1925 na pequena cidade de Kingston, Texas. Era o sétimo de 12 filhos de Emmett e Josie Bell Murphy, cuja existência empobrecida como meeiros tornou a sobrevivência à Grande Depressão incrivelmente difícil. Tragédias e abandono marcaram sua infância. Seu pai abandonou a casa quando Audie ainda era muito jovem e sua mãe faleceu quando ele tinha apenas 16 anos. Órfão e com apenas o ensino fundamental incompleto, o jovem não teve escolha a não ser abandonar os estudos. Imediatamente começou a trabalhar em uma série de empregos braçais e exaustivos para sustentar seus irmãos e irmãs mais novos. Superar tamanha adversidade durante seus anos de formação forjou profundamente seu caráter, construindo uma base inabalável de garra, senso de dever e resiliência que serviria como a marca registrada de seu futuro extraordinário. Movido pelo desejo de servir ao seu país, Murphy tentou ingressar nas Forças Armadas em 1942. Com apenas 1,65 metro de altura e pouco mais de 50 quilos, tanto o Corpo de Fuzileiros Navais quanto a Marinha o rejeitaram por ser considerado muito pequeno. Eventualmente, o Exército dos Estados Unidos o aceitou, embora sua compleição física franzina o fizesse parecer uma figura improvável para o heroísmo em combate. Contudo, sua modesta aparência física escondia uma capacidade de liderança surpreendente e uma bravura destemida. Ao longo da Segunda Guerra Mundial, Murphy lutou com excepcional honra, participando de campanhas ferozes no norte da África, Itália, França e Alemanha. Não demorou muito para que ele se tornasse renomado entre seus pares por sua engenhosidade tática, lealdade inabalável à sua unidade e coragem implacável. Seu momento decisivo ocorreu em 26 de janeiro de 1945, perto de Holtzwihr, na França. Apesar de estar ferido em combate e enfrentando uma situação extremamente desfavorável, Murphy, sozinho, conteve o avanço de uma companhia inteira de infantaria alemã por mais de uma hora. Ele audaciosamente subiu em um caça-tanques em chamas, tomou posse de sua metralhadora calibre 50 e desferiu uma saraivada de tiros contra o inimigo, tudo isso enquanto coordenava ataques de artilharia. Por essa demonstração impressionante de suprema bravura, o soldado de 19 anos foi condecorado com a Medalha de Honra, a mais prestigiosa condecoração militar concedida pelos Estados Unidos. Quando o conflito global finalmente chegou ao fim, Murphy havia sido condecorado com todas as medalhas de combate por bravura americanas existentes naquela época. Sua extensa lista de honrarias incluía a Cruz de Serviço Distinto, uma estrela de bronze, 2 estrelas de prata e 3 corações púrpura. Acumulando um total impressionante de 33 medalhas e citações do governo dos EUA e das Forças Internacionais Aliadas, ele consolidou oficialmente seu legado como o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial. A vida após a guerra trouxe seus próprios desafios imensos. Ao retornar ao solo americano como um ícone nacional aclamado, Murphy lutava em silêncio contra as graves feridas psicológicas infligidas por suas experiências em combate. Ele era atormentado pela fadiga de batalha, uma condição que a medicina moderna agora classifica como transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Em vez de esconder seu tormento interno, ele usou sua ampla fama para defender os direitos dos veteranos e enfatizar a necessidade crucial de cuidados adequados com a saúde mental. Ao fazer isso, ele se tornou uma figura pública pioneira ao discutir abertamente os impactos emocionais devastadores da guerra. Buscando um novo rumo, Murphy aventurou-se em Hollywood, onde acabou por construir uma carreira de ator de grande sucesso. Sua filmografia conta com mais de 40 filmes, sendo seu projeto mais famoso o filme biográfico de 1955, To Hell and Back, Para o Inferno e de Volta. Adaptado de sua autobiografia homônima, a produção cinematográfica apresentou Murphy em um papel singularmente cativante, interpretando a si mesmo. Ao recriar suas angustiantes provações no campo de batalha para as telas de cinema, ele ajudou a transformar o filme em um enorme sucesso comercial,
solidificando assim seu legado duplo como uma lenda militar e uma estrela de cinema consagrada. Mesmo estrelando frequentemente dramas de guerra e faroestes populares, ele nunca se considerou um mestre da arte da atuação. Em vez disso, tratava sua profissão com a mesma humildade despretensiosa que norteava sua vida cotidiana. Para além das câmeras, Murphy explorou seus talentos criativos através da composição de canções, criando inúmeras faixas de música country e western. Várias de suas composições musicais foram gravadas por vocalistas proeminentes da época, como Charley Pride e Dean Martin. Em 1957, a trajetória da estrela em ascensão em Hollywood decolou ainda mais quando ele garantiu o inesquecível papel do Utica Kid no clássico faroeste Night Passage. Atuando ao lado de titãs do cinema como Dan Duryea e James Stewart, este projeto representou um ponto de virada importante. Provou que ele possuía o peso dramático necessário para contracenar com gigantes da indústria, consolidando sua presença no gênero de filmes de faroeste que cativou o público de meados do século. O ano de 1959 emergiu como um período notavelmente produtivo e crucial para o ator. Ele encantou o público ao estrelar 3 faroestes distintos, cada um deles revelando uma dimensão diferente de suas habilidades como ator. Em The Wild and the Innocent, A Natureza Selvagem e o Inocente, ele contracenou com a carismática Sandra Dee. A dinâmica entre os dois em cena injetou energia vibrante em uma narrativa centrada na pureza em contraste com a fronteira indomada. Simultaneamente, Murphy expandiu sua presença na indústria cinematográfica, trabalhando nos bastidores como coprodutor não creditado do impactante filme em preto e branco Cast a Long Shadow, A Longa Sombra da Morte. A parceria com o renomado cineasta Walter Mitty. Neste drama demonstrou a crescente autoridade de Murphy no mundo do cinema, provando que ele era mais do que apenas um ator. No entanto, seu trabalho no tenso e eletrizante thriller No Name on the Bullet realmente chamou a atenção dos críticos de cinema. Assumindo o papel mais sombrio de um assassino profissional, Murphy entregou uma atuação complexa e multifacetada. O filme recebeu muitos elogios por sua atmosfera narrativa melancólica, e a interpretação intensa de Murphy elevou significativamente sua reputação, provando que ele é um protagonista altamente adaptável e cativante dentro do cânone do cinema western. Seu alcance artístico ia muito além dos longas-metragens. Em 1960, ele encantou os telespectadores ao atuar ao lado da icônica Thelma Ritter em um episódio da série Star Time intitulado The Man. Essa transmissão destacou seu magnetismo natural e sua desenvoltura no cenário televisivo em rápida expansão, permitindo que ele se conectasse com um público totalmente novo. Além disso, seu patriotismo e compromisso com o serviço público permaneceram evidentes no início da década de 1960, quando ele generosamente ofereceu sua fama e talento para auxiliar o programa de televisão do Exército dos EUA, The Big Picture. Presente em 3 episódios distintos da série, ele não apenas apareceu na tela, mas também atuou como um elo de confiança entre as Forças Armadas e o público americano. Em reconhecimento a essa dedicação inabalável, foi homenageado com a prestigiosa Medalha de Serviço Civil Excepcional em 1960. Um momento marcante dessa empreitada televisiva foi o episódio Ponte Quebrada. Para essa produção, Murphy viajou para diversas instalações militares na Alemanha, Itália, Turquia e nos desertos do Novo México. Ao demonstrar equipamentos militares de última geração e armamentos avançados, ele conseguiu unir entretenimento envolvente com uma importante relevância no mundo real. Ao longo dessa época, Murphy cultivou parcerias criativas extremamente frutíferas. Uma colaboração notável foi com a roteirista Claire Huffaker, que escreveu os roteiros de 2 dos filmes mais importantes de Murphy em 1961, Seven Ways from Sundown e Posse from Hell. Esses filmes consolidaram ainda mais sua posição como uma figura de destaque no cinema western,
demonstrando sua capacidade de se associar a roteiristas talentosos, capazes de criar narrativas perfeitamente adequadas à sua persona cinematográfica, robusta e ao mesmo tempo sutilmente emotiva. Igualmente impactante foi sua aliança com Willard W. Willingham e sua esposa Mary, um casal que se tornou amigo do ator durante seus primeiros anos em Hollywood. Juntos, eles se envolveram em inúmeras iniciativas criativas que evidenciaram uma notável sinergia profissional. Em 1961, Willard assumiu a produção da série de televisão de Murphy, Whispering Smith, enquanto simultaneamente co-escrevia o roteiro de Battle at Bloody Beach, um filme que fundiu magistralmente uma narrativa crua com ação emocionante. Essa união produtiva prosperou ao longo da década, rendendo Bullet for a Bad Man em 1964 e Arizona Raiders em 1965, dois projetos cinematográficos que enriqueceram profundamente a marca indelével de Murphy no gênero western. Trabalhando como uma equipe coesa, os Willinghams também desenvolveram o roteiro de Gunpoint e escreveram o roteiro de 1967 para 40 Guns to Apache Pass, um projeto que acabou sendo o último papel principal de Murphy em um faroeste. Nunca se esquivando de novos horizontes, o ator ampliou seu portfólio internacional de atuação filmando Trunk to Cairo em Israel em 1966. Essa ousada escolha ilustrou seu desejo de abraçar personagens diversos e desafiadores, bem distantes dos cenários americanos convencionais. Entre os laços profissionais mais importantes de sua carreira, destaca-se sua conexão com o diretor Bud Boetticher, uma associação que teve origem no improvável cenário de uma academia de boxe. Enquanto treinava no clube atlético de Terry Hunt, Murphy pediu especificamente para ser o parceiro de treino do diretor, dando início a uma parceria criativa que duraria quase 20 anos. Esse encontro fortuito resultou na conquista do papel principal por Murphy no primeiro faroeste de Boetticher, The Cimarron Kid, em 1951, estabelecendo uma base sólida para futuras colaborações. A camaradagem entre eles perdurou e, em 1969, Boetticher escreveu o roteiro de A Time for Dying, que se tornou a última aparição de Murphy no cinema, servindo como um comovente desfecho para sua extensa trajetória profissional. A dupla havia planejado trabalhar junta em mais 2 filmes, A Horse for Mr. Barnum e When There's Something to Do, mas essas produções infelizmente nunca se concretizaram. Consequentemente, os fãs ficaram imaginando que patamares cinematográficos a dupla poderia ter alcançado se sua jornada criativa tivesse continuado. Longe das câmeras, a vida privada de Audie Murphy era uma mistura complexa de profunda alegria e turbulência, refletindo as lutas que ele enfrentava fora do campo de batalha. Em 1949, ele se casou com a atriz Vanda Hendricks. Como ela era uma figura conhecida em Hollywood, com inúmeros filmes no currículo ao longo das décadas de 1940 e 1950, a união dos dois se tornou um grande espetáculo midiático. A imprensa ficou completamente fascinada, em parte devido à crescente fama de Murphy como o soldado americano mais condecorado da Segunda Guerra Mundial, e em parte porque a carreira de Hendricks estava em franca ascensão. Apesar da grande visibilidade que tinham, o relacionamento deles era repleto de desafios imensos. A intensa pressão da indústria do entretenimento, combinada com a luta constante e angustiante de Murphy contra o transtorno de estresse pós-traumático, TEPT, sobrecarregou muito a família. Administrar um romance tão exposto à mídia provou ser difícil demais, e depois de 2 anos tentando fazer o casamento funcionar, eles se divorciaram oficialmente em 1951. Isso encerrou oficialmente um capítulo que havia sido tanto uma busca romântica quanto um espetáculo público. Em uma reviravolta notável, Murphy casou-se novamente apenas 4 dias após seu divórcio de Hendricks se tornar oficial. Sua segunda esposa foi Pamela Opal Lee Archer, uma ex-comissária de bordo cuja personalidade calma e equilibrada contrastava fortemente com o glamour caótico de seu casamento anterior em Hollywood. O romance floresceu rapidamente e a ida repentina ao altar
evidenciou a intensa urgência com que Murphy buscava uma vida familiar estável. Pamela conseguiu fornecer o apoio vital e a normalidade do dia a dia que o herói de guerra tanto precisava. Juntos, Aldi e Pamela construíram uma família que serviu de alicerce para seus últimos anos. O casal teve 2 filhos, Terry Michael e James Shannon. Nascido em 1952, Terry Michael seguiu carreira no ramo do entretenimento, mantendo viva a ligação da família com Hollywood. James Shannon nasceu alguns anos depois, e ambos os irmãos cresceram sob a imensa sombra da lendária trajetória histórica de seu pai. Os meninos cresceram plenamente conscientes tanto dos triunfos espetaculares do pai, quanto dos pesados fardos que essas vitórias traziam. A união de Aldi com Pamela provou ser muito mais duradoura do que seu primeiro casamento, proporcionando-lhe maior felicidade pessoal e apoio familiar. Pamela era muito mais do que uma esposa, era uma confidente de confiança que o guiava com maestria através do peso esmagador das expectativas públicas, da fama e de traumas não resolvidos. Mesmo enquanto Aldi sofria com dores físicas persistentes e as cicatrizes emocionais do combate, sua família atuava como uma força estabilizadora. A presença dos filhos e a estabilidade do casamento proporcionavam um belo contraste com a turbulência de sua juventude, presenteando Murphy com uma preciosa dose de paz e normalidade. Durante décadas, as circunstâncias precisas da morte de Audie Murphy estiveram envoltas em mistério, perguntas sem resposta e especulações intermináveis. Embora sua incrível ascensão de um jovem fazendeiro texano pobre a uma lenda militar imortalizada seja amplamente conhecida, os eventos exatos de seu último dia sempre escaparam a historiadores, familiares e admiradores em busca de esclarecimentos. Recentemente, no entanto, novas evidências forenses e avanços investigativos finalmente ofereceram uma explicação definitiva. Infelizmente, a realidade recém-descoberta é significativamente mais sombria e perturbadora do que qualquer um esperava. Historicamente, a narrativa aceita sobre sua morte era bastante simples. Em 28 de maio de 1971, o veterano de 45 anos faleceu quando um pequeno avião bimotor Aero Commander caiu na montanha Brush, perto de Catawba, Virgínia. Relatórios oficiais do governo concluíram que o avião particular despencou no terreno montanhoso devido a condições climáticas severas, baixa visibilidade e erro do piloto. Por anos, o mundo acreditou que um infeliz acidente aéreo havia encerrado a vida de um herói nacional. No entanto, rumores e suspeitas surgiram quase imediatamente, alimentados por seus complicados assuntos pessoais, suas batalhas bem documentadas contra o transtorno de estresse pós-traumático TEPT, e boatos sobre figuras obscuras que desejavam silenciá-lo. Ao longo dos anos, elaboradas teorias da conspiração floresceram. Certas facções argumentavam que agências de inteligência arquitetaram o acidente porque Murphy havia obtido informações confidenciais por meio de suas conexões em Hollywood e contatos governamentais. Teorias alternativas propunham que o desastre foi um ato de vingança orquestrado por sócios comerciais hostis ou um assassinato premeditado executado pelo crime organizado. Essas hipóteses ganharam força porque inúmeros detalhes importantes do local do acidente desafiavam qualquer explicação lógica. Os investigadores não conseguiam responder definitivamente por que a aeronave voava a uma altitude tão perigosamente baixa em direção a um terreno tão perigoso, nem conseguiam conciliar os depoimentos contraditórios dos pilotos ou o misterioso desaparecimento de componentes vitais dos destroços. Durante décadas, essas lacunas gritantes na narrativa oficial permaneceram sem solução. Embora sua família rejeitasse veementemente os rumores de crime, preferindo encarar o evento como um trágico acidente, a falta de provas concretas mantinha a verdade tentadoramente fora de alcance. Esse mistério persistente lançou uma sombra sobre seu legado, levando muitos a questionar se o soldado encontrou seu fim por um ato premeditado e não por mera fatalidade.
Recentemente, uma equipe independente de investigadores, auxiliada por tecnologia forense moderna e documentos governamentais recentemente desclassificados, iniciou uma reavaliação abrangente do acidente. Ao analisar dados de voo, relatórios meteorológicos históricos e fragmentos de destroços preservados com ferramentas indisponíveis na década de 1970, eles descobriram novas informações alarmantes que indicam sabotagem deliberada. A equipe de investigação encontrou evidências claras de que os sistemas de controle da aeronave foram adulterados, observando que fios específicos foram cortados ou redirecionados de maneira consistente com destruição intencional. Além disso, novas entrevistas com testemunhas que antes permaneciam em silêncio e com funcionários aposentados sugerem que Murphy estava sendo monitorado de perto nos meses que antecederam sua morte. Quebrando décadas de silêncio, um denunciante revelou recentemente que Murphy havia descoberto acidentalmente detalhes altamente sensíveis sobre operações secretas do governo, transformando-o em um problema para poderosos grupos políticos. O depoimento angustiante desse indivíduo pinta um quadro arrepiante de uma conspiração coordenada para encobrir um assassinato premeditado, disfarçando-o de um trágico acidente e silenciando o autor para sempre. As implicações dessas descobertas são profundamente perturbadoras. Audie Murphy, um homem universalmente celebrado por sua coragem altruísta em combate, parece ter sido traído em tempos de paz por forças internas com o intuito de eliminá-lo. A narrativa de um triste acidente foi substituída por uma realidade sombria, marcada por violência calculada, traição e conspiração. Essa triste verdade altera fundamentalmente a memória de seus momentos finais, transformando a imagem de um herói perdido para o destino em um homem enredado em uma teia letal de intrigas políticas. O impacto emocional sobre a família de Murphy tem sido devastador. Depois de anos lutando contra o luto e as perguntas sem resposta, eles agora se deparam com a terrível realidade de um crime premeditado, o que os leva a exigir uma investigação pública completa e justiça para um patriota que arriscou tudo por sua nação, apenas para ser traído em troca. Especialistas militares e historiadores estão reavaliando seu legado, buscando compreender como essa nova perspectiva se encaixa no contexto paranoico da América da Guerra Fria. Em última análise, a solução final para o mistério de Audie Murphy não traz paz de espírito. Em vez disso, abre uma caixa de Pandora repleta de questões angustiantes sobre poder, confiança e traição. O que por muito tempo foi descartado como uma simples tragédia, agora se revela como um lembrete sombrio de que até mesmo heróis podem ser vítimas de trevas invisíveis, muito além do campo de batalha. Embora a história completa de sua morte talvez nunca seja totalmente conhecida, a perturbadora verdade que finalmente veio à tona lança uma longa e escura sombra sobre seu legado heróico, e certamente não é uma sombra reconfortante.